Você já se perguntou por que certas situações na sua vida parecem se repetir, como um eco que não explica de onde vem? E se eu te dissesse que as respostas para suas maiores inquietações estão escondidas dentro de você, em um lugar que talvez você nunca tenha ousado explorar? Hoje, vamos mergulhar em uma jornada transformadora, guiados pelas ideias revolucionárias de Carl Jung, para entender como o que você carrega no seu interior molda o mundo ao seu redor. Prepare-se para uma revelação que pode mudar tudo. Inscreva-se agora e fique até o final, porque o que você vai descobrir pode ser o primeiro passo para uma vida mais plena e autêntica. Imagine um instante em que você para e observa o fluxo da sua vida. Talvez você já tenha sentido que, por mais que tente mudar o cenário ao seu redor, as pessoas, os lugares, as circunstâncias, algo insiste em reaparecer. Um vazio que não explica, uma relação que te deixa exausto, ou até mesmo um peso que parece carregar sem saber por quê. Essas repetições não são acidentes do destino, mas mensagens de um universo interno que clama por ser ouvido. Carl Jung, o grande explorador da psique humana, nos ensinou que o que vivemos fora de nós é um espelho do que habita dentro. O mundo exterior dança conforme a melodia do seu inconsciente, e entender essa dança é o primeiro passo para transformá-la. Jung acreditava que a jornada da vida não é apenas sobre encontrar respostas, mas sobre descobrir quem realmente somos. Ele chamava isso de individuação, um processo de integrar todas as partes de nós mesmos, as luminosas e as sombrias, para nos tornarmos inteiros. Quando você ignora essa jornada, quando foge das verdades que pulsam no seu interior, a vida encontra formas de te lembrar. Talvez seja através de uma relação que te faz questionar seu valor, ou de um padrão que te prende em ciclos de frustração. Mas e se em vez de culpar o mundo você começasse a olhar para dentro com coragem? E se cada desafio fosse, na verdade, um convite para crescer? Pense em um momento em que você se sentiu drenado por alguém. Talvez tenha sido um amigo que sempre pedia mais do que oferecia, um parceiro que parecia sugar sua energia, ou até um colega que de alguma forma te fazia sentir menor. No calor do momento, é fácil apontar o dedo e dizer que o problema está neles. Mas Jung nos provoca com uma ideia radical. Essas pessoas não entram na sua vida por acaso. Elas são reflexos de algo que você ainda não resolveu dentro de si. Ele falava da sombra, aquela parte escondida da nossa psique que guardamos as 7 chaves. Os medos, as inseguranças, as dores que não queremos enfrentar. A sombra não é um inimigo, mas um guia. Ela sussurra verdades que, se ignoradas, se manifestam nas pessoas e situações que cruzam seu caminho. Considere, por exemplo, a crença silenciosa de que você precisa se esforçar para ser amado. Talvez ela tenha nascido em algum momento da sua infância, quando sentiu que precisava conquistar aprovação. Essa crença não desaparece sozinha. Ela se transforma em uma frequência que você emite, quase como uma rádio sintonizada em uma estação específica. E quem capta essa frequência? Pessoas que reforçam essa narrativa, que te fazem sentir que nunca é o bastante. Jung diria que isso não é má sorte, mas um reflexo da sua sombra projetada no mundo. A boa notícia? Você pode mudar a estação. Você pode reescrever a melodia. O amor próprio, no entendimento de Jung, não é sobre repetir frases bonitas ou se convencer de que você é perfeito. É um ato de coragem, de mergulhar nas profundezas do seu ser e acolher até as partes que te ensinaram a rejeitar. Imagine que dentro de você há um jardim. Algumas flores são vibrantes, fáceis de amar. Outras estão murchas, escondidas nas sombras, porque você aprendeu que não eram dignas de cuidado. O verdadeiro amor próprio é regar esse jardim inteiro, não apenas as partes bonitas, mas também as que parecem imperfeitas. Quando você faz isso, algo mágico acontece. O mundo começa a responder de forma diferente. Jung nos ensina que a sombra, quando ignorada, ganha poder. Ela se manifesta em explosões de raiva que você não explica, em escolhas que te sabotam ou em relações que te puxam para baixo. Mas quando você a acolhe, quando olha para ela sem julgamento, ela perde o controle sobre você. Pense em alguém que já te magoou profundamente. Agora pergunte-se, o que essa pessoa espelhou em mim?
Talvez ela tenha tocado em uma insegurança que você tenta esconder ou em uma ferida que você ainda não curou. Esse é o trabalho da sombra, trazer à tona o que precisa de luz. A ciência moderna, aliás, começa a ecoar o que Jung intuía. Estudos em neurociência mostram que nossas crenças moldam a forma como percebemos o mundo. Quando você acredita, mesmo que inconscientemente, que não merece respeito, seu cérebro filtra a realidade para confirmar essa crença. Você nota mais as críticas do que os elogios, dá mais peso às rejeições do que às conexões. Mas o oposto também é verdade. Quando você cultiva uma relação de aceitação consigo mesmo, seu cérebro começa a perceber o mundo sob uma nova lente. As pessoas que antes te drenavam já não encontram espaço na sua vida, não porque você as expulsa, mas porque sua energia mudou. Jung também falava da sincronicidade, a ideia de que eventos aparentemente aleatórios têm um significado mais profundo. Quando você começa a integrar sua sombra, a vida responde com coincidências que parecem mágicas. Talvez você conheça alguém que te inspira a ser melhor, ou uma oportunidade surja exatamente quando você está pronto para recebê-la. Isso não é acaso, é o universo alinhando-se à sua nova frequência. Mas esse processo exige paciência e honestidade. Não é algo que acontece da noite para o dia. Para começar, Jung sugeria a prática da autoobservação. Reserve um momento para se perguntar: que padrões se repetem na minha vida? Que tipo de pessoas eu atraio? O que elas despertam em mim? Essas perguntas são como lanternas que iluminam os cantos escuros da sua psique. Talvez você perceba que sempre atrai pessoas que precisam ser salvas, porque no fundo você acredita que seu valor está em ajudar os outros. Ou talvez note que evita conflitos a todo custo, porque teme ser rejeitado. Cada resposta é uma pista, um fio que te guia para a liberdade. A jornada de integração da sombra não é fácil. Ela exige que você enfrente desconfortos, que questione verdades que pareceram absolutas por anos, mas é também libertadora. Imagine a sensação de acordar um dia e perceber que você não precisa mais provar nada a ninguém, nem a si mesmo. Que você pode estar em paz com quem é, sem máscaras, sem desculpas. Nesse momento, as relações tóxicas que antes te prendiam começam a se dissolver. Não porque você as combate, mas porque elas já não ressoam com quem você se tornou. Jung acreditava que o maior presente que podemos nos dar é a autenticidade. Quando você vive a partir do seu verdadeiro eu, sem medo de ser visto, o mundo responde com respeito. As pessoas que cruzam seu caminho já não são espelhos das suas feridas, mas reflexos da sua força. E aquelas que tentam te manipular ou te diminuir, elas simplesmente não encontram espaço. Como Jung dizia, não somos apenas o que pensamos ser, mas o que está escondido dentro de nós. Ao abraçar esse mistério, você desbloqueia um poder que transforma não apenas sua vida, mas o mundo ao seu redor. Essa transformação não é sobre se tornar perfeito, mas sobre se tornar inteiro. É sobre reconhecer que você é digno de amor, não porque alguém te valida, mas porque você é humano, com todas as suas luzes e sombras. Quando você vive a partir desse lugar, as pessoas certas começam a aparecer. Não porque você as busca desesperadamente, mas porque elas são atraídas pela sua verdade. E as pessoas erradas, elas se afastam sozinhas, como sombras que recuam diante da luz. Imagine que sua vida é como um palco, e cada pessoa que cruza seu caminho desempenha um papel em uma peça que você, mesmo sem perceber, ajudou a escrever. Às vezes, esse palco é ocupado por figuras que parecem drenar sua energia, que te desafiam, que despertam emoções intensas, raiva, frustração ou até um vazio que não explica. Você já parou para se perguntar por quê? Por que certas dinâmicas se repetem, como se o universo estivesse te enviando a mesma lição disfarçada de rostos diferentes? Carl Jung, um dos maiores exploradores da alma humana, nos oferece uma resposta profunda. O que vemos fora de nós é um reflexo do que carregamos dentro. E para transformar esse reflexo, precisamos olhar com coragem para o nosso próprio interior. Jung falava de projeção, um mecanismo inconsciente pelo qual atribuímos aos outros aquilo que não queremos enxergar em nós mesmos. Pense em alguém que te irrita profundamente. Talvez seja a arrogância de um colega, a manipulação de um amigo ou a indiferença de um parceiro. Agora, respire fundo e considere.
O que essa pessoa desperta em você pode ser um espelho de algo que você ainda não acolheu. Talvez a arrogância que você critica seja uma insegurança que você esconde. Talvez a manipulação que você rejeita reflita uma parte de você que teme perder o controle. Isso não significa que você seja igual a essas pessoas, mas que elas estão tocando em algo dentro de você que pede atenção. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. E é nesse entendimento que começa a verdadeira transformação. A projeção é como uma lanterna que ilumina os cantos escuros da nossa psique. Quando você reage fortemente a alguém, não é apenas sobre o que essa pessoa fez. É sobre o que ela representa no seu mundo interno. Por exemplo, se você se sente constantemente desvalorizado por alguém, pode ser que no fundo haja uma parte de você que acredita que não merece valor. Essa crença, muitas vezes inconsciente, é o que Jung chamaria de uma sombra não integrada, uma parte de você que foi reprimida, talvez por experiências passadas, por mensagens que você absorveu na infância, ou por momentos em que se sentiu menos do que suficiente. E aqui está o segredo. Enquanto você não acolher essa sombra, ela continuará se manifestando nas pessoas que cruzam seu caminho. Mas o que acontece quando você decide fazer esse trabalho interno? Quando, em vez de culpar o mundo, você começa a se perguntar: o que essa situação está me ensinando sobre mim? Jung acreditava que o processo de individuação, tornar-se quem você realmente é, depende de integrar essas partes escondidas. Isso não significa se tornar perfeito, mas se tornar inteiro. É como reunir os pedaços de um quebra-cabeça que você nem sabia que estavam espalhados. E à medida que você junta essas peças, algo extraordinário acontece. O mundo exterior começa a mudar. Não porque você o força, mas porque você mudou a lente pela qual o enxerga. Pense na sua energia como uma frequência de rádio. Quando você vive preso a crenças limitantes, como não sou digno de amor ou preciso agradar para ser aceito, você sintoniza uma estação que atrai pessoas e situações que reforçam essas ideias. Jung diria que essas crenças são como âncoras que prendem sua psique a padrões antigos. Mas quando você começa a se libertar delas, quando decide acolher suas imperfeições e se tratar com respeito, a frequência muda. E como em um passe de mágica, aquelas pessoas que antes pareciam grudadas na sua vida, as que manipulavam, controlavam ou simplesmente te faziam sentir pequeno, começam a se afastar. Não porque você as expulsa com palavras ou atitudes, mas porque elas não conseguem mais se conectar com a nova versão de você. A ciência moderna reforça essa ideia. Estudos em psicologia mostram que nossas emoções e crenças moldam a forma como interpretamos o mundo. Quando você carrega inseguranças, seu cérebro tende a buscar evidências que confirmem essas inseguranças. Você nota mais as críticas, sente mais as rejeições. Mas quando você cultiva amor próprio, seu cérebro começa a filtrar a realidade de forma diferente. Você percebe mais as oportunidades, sente mais as conexões genuínas. É como se o mundo respondesse à sua transformação interna, reorganizando-se para refletir sua nova energia. Jung também nos ensina que o amor próprio não é apenas uma questão de autoestima superficial. Não é sobre se olhar no espelho e repetir frases motivacionais, embora isso possa ajudar em alguns momentos. O amor próprio, no sentido junguiano, é um compromisso profundo consigo mesmo. É a decisão de enfrentar suas sombras, de explorar as feridas que moldaram suas escolhas e de se libertar das correntes invisíveis que te prendem a relações e situações que não te servem. Esse processo pode ser desconfortável, porque exige que você olhe para partes de si que talvez tenha evitado por anos. O medo de ser rejeitado, a culpa por não ser perfeito, a dor de não se sentir suficiente. Mas aqui está a beleza. Esse desconforto é temporário, e o que vem depois é uma liberdade que poucas pessoas experimentam. Quando você começa a integrar sua sombra, você para de projetar suas carências nos outros. Você não busca mais validação externa, porque encontrou um poço de valor dentro de si. E nesse momento, as pessoas que antes pareciam te sugar, aquelas que se alimentavam da sua insegurança ou que precisavam te controlar para se sentir seguras,
simplesmente não encontram mais espaço na sua vida. Jung diria que elas se afastam porque você deixou de ser um espelho das suas próprias feridas. Imagine que sua energia é como uma casa. Antes, talvez houvesse portas abertas por onde qualquer um podia entrar, pessoas que traziam caos, que te faziam duvidar de si mesmo, que pareciam sugar a luz do ambiente. Mas à medida que você trabalha em si mesmo, você começa a fechar essas portas. Não por medo, mas por clareza. Você percebe que sua casa é sagrada e que só merece entrar quem respeita esse espaço. E o mais incrível, você não precisa trancar as portas com cadeados ou gritar para que os outros saiam. Quando sua energia muda, as pessoas erradas simplesmente não se sentem mais confortáveis ali. Elas vão embora porque não encontram mais o que procuravam. Esse processo de transformação não é sobre se tornar alguém que nunca erra ou que nunca sente dúvida. Jung nos lembra que ser humano é abraçar a dualidade, luz e sombra, força e vulnerabilidade. O objetivo não é eliminar suas imperfeições, mas acolhê-las como parte do que te torna único. Quando você faz isso, você para de atrair pessoas que exploram suas inseguranças, porque essas inseguranças já não têm tanto poder sobre você. Em vez disso, você começa a atrair conexões que refletem sua autenticidade, pessoas que te respeitam, que te inspiram, que caminham ao seu lado sem tentar te moldar. Mas como chegar lá? Jung sugeria começar com a autoconsciência. Pergunte-se: o que me incomoda nos outros? O que essas situações estão me mostrando sobre mim mesmo? Talvez você perceba que sente raiva de alguém porque, no fundo, teme ser como essa pessoa. Ou talvez note que tolera comportamentos que te machucam porque aprendeu que o amor exige sacrifício. Cada resposta é uma chave que abre uma nova porta dentro de você. E à medida que você explora essas verdades, você começa a se libertar dos padrões que te prendiam. Outro passo importante é estabelecer limites. Não como uma forma de punir os outros, mas como um ato de amor próprio. Jung acreditava que respeitar a si mesmo é essencial para a individuação. Quando você diz não a algo que não ressoa com sua essência, você está dizendo sim ao seu verdadeiro eu. E com o tempo, esses limites se tornam naturais. Você não precisa mais lutar para mantê-los, porque eles passam a fazer parte de quem você é. As pessoas ao seu redor percebem isso e aquelas que não conseguem respeitar seus limites simplesmente se afastam. A jornada de individuação, segundo Jung, também envolve soltar o que não te pertence mais. Talvez sejam relações que te drenam, crenças que te limitam, ou até a necessidade de agradar a todos. Soltar não é fácil. O medo do vazio pode ser avassalador. Mas Jung nos ensina que o vazio é, na verdade, um espaço sagrado. É onde novas possibilidades nascem. Quando você ousa deixar ir o que não te serve, você cria espaço para o que está alinhado com sua essência. E nesse espaço, a vida começa a te surpreender com conexões e oportunidades que você nem imaginava serem possíveis. À medida que você avança nesse caminho, você começa a perceber que o amor próprio é mais do que um conceito, é uma forma de viver. É escolher se tratar com a mesma compaixão que você ofereceria a um amigo querido. É reconhecer que você não precisa se encaixar em moldes alheios para ser digno de amor. E, acima de tudo, é entender que sua energia é valiosa e que cabe a você decidir como e com quem compartilhá-la. Quando você vive a partir desse lugar, o mundo responde de forma diferente. As pessoas certas aparecem não porque você as procura, mas porque elas são atraídas pela luz que você agora emite. Jung nos deixa um convite poderoso: conhece-te a ti mesmo. Esse é o primeiro passo para uma vida autêntica. Quando você se conhece, com todas as suas luzes e sombras, você para de buscar fora o que sempre esteve dentro. E nesse momento, o mundo para de te apresentar os mesmos desafios disfarçados. As relações tóxicas se dissolvem, as oportunidades se alinham, e você começa a viver com uma paz que vem de saber que é suficiente exatamente como é.